This is Growthaholics. Olá pessoal, esse é Pedro Weingärtner, sou o CEO da ACE e esse é Growthaholics, o podcast da ACE, onde a gente fala sobre inovação, empreendedorismo e traz conteúdo para você. O tema de hoje é quente. Hoje a gente vai falar sobre métricas e a pergunta que a gente vai tentar responder é: quais são as métricas que a sua startup deveria acompanhar? E a gente vai discorrer de tudo que você pode imaginar, desde métricas mais básicas até como a gente aplica essas métricas na prática no negócio. Recomendo que você pegue um bloquinho para anotar, porque tem muito conteúdo pela frente. Estou aqui com Peter Shipp, o nosso querido Pedro Carneiro. Bem-vindo ao nosso podcast de novo. Obrigado, Pedro. Obrigado por me convidar aqui de novo. O que você faz na ACE, Pedro? Eu sou responsável pelos processos de seleção e investimento em startups lá na ACE. Legal. E é o nosso guru das métricas e justamente por isso ele está aqui hoje. E também não podia deixar de estar o meu querido Felipe Collins. É uma honra estar mais uma vez neste estúdio ao lado de Pedro Weingärtner e do meu grande amigo e guru das métricas, Peter Shipp. Os 2/3 desse podcast são Pedros, não pode dar errado. Vai ser uma discussão importante hoje. Nós temos aqui parece simples, mas tem muita startup que tem dúvidas sobre o que eu devo acompanhar, em qual estágio, quais são as métricas principais, o que elas significam, e a gente vai fazer hoje aqui um apanhado de tudo que a gente deveria acompanhar por estágio das startups, por tipo de modelo de negócio e a gente vai tentar esclarecer boa parte das dúvidas que o pessoal tem quando nos manda mensagem aqui para a ACE. Então, vamos começar de maneira bem simples. Outro dia eu estava falando com um empreendedor e esse empreendedor, sabe aqueles empreendedores bem hacker, bem técnicos? E ele abriu um dashboard para mim. A startup dele faturava algo em torno de R$20 mil por mês. Ele abriu um dashboard que parecia o cockpit da NASA. Parecia o Elon Musk no lançamento do SpaceX lá do foguete. Eram indicadores para todos os lados. Eu cheguei a escorrer uma lágrima quando eu vi. Mas esse cara, ele consegue gerenciar o negócio com esse monte de métrica? Ou isso aí é over? Comentem um pouquinho isso aí. Vamos aquecer com isso aí. Olha, entre o empreendedor que tem o dashboard da NASA e o que não sabe rigorosamente nada sobre as minhas métricas, eu fico com a primeira opção. Ainda assim, você só olhar e analisar as métricas e um monte de opção sem ter ações a elas ou sem saber como é que uma influencia a outra, não é o melhor para o empreendedor. Então, se antes a gente tinha as pessoas que não sabiam que métricas a sua startup tinha, agora a gente tem as que tem um monte de métrica e nenhuma delas diz nada. Eu acho que ainda dá para fazer melhor. Métricas têm que ser controláveis, acionáveis, você precisa ser capaz de diagnosticar e tomar uma decisão de negócio com base naqueles indicadores. E principalmente para os novos negócios que são muito mais digitais, dados é o que não falta, né? Então, quando a gente vê esse tipo de dashboard, a gente tem todas as informações que a startup tem ali na vida dela em um dashboard direto com o empreendedor. Agora, uma das coisas que é mais difícil e mais importante é entender quais daquelas métricas realmente importam para o seu negócio de acordo com o estágio e a estratégia que você tem. Então, conseguir limpar essa sujeira e ter o contato direto com realmente o que importa e construir uma estratégia em cima disso, é isso que é importante. Eu sempre acho que tem uma pergunta que quebra todo mundo que tem ou não tem métricas, que é a pergunta "e daí?" ou com a sua variante "por quê?". Se o empreendedor não sabe responder, ele só está acompanhando o número. Esses dias eu compartilhei, não sei se vocês chegaram a ver, eu compartilhei no Slack da ACE, do time da ACE Startups, eu compartilhei um reporte de investidores que a Twilio, a empresa, né, que é fantástica,
usava no início, há quase 10 anos atrás, ou 10 anos atrás, e a empresa estava faturando $100 mil por mês, quer dizer, ela estava num estágio que tem várias startups que estão. E eu fiquei encantado com o material, porque ela conseguiu mostrar todas as métricas que ela deveria mostrar, mas extremamente focada na estratégia, no tipo de negócio, e conectando ela numa narrativa maior, explicando por que ela está fazendo cada coisa. Eu acho que essa é uma das questões-chave que fazem um bom acompanhamento de métricas. E eu, pegando o gancho do Felipe, eu prefiro ter 5 métricas que eu consigo responder o e daí de maneira consistente do que 100 métricas que eu nem sei como que eu vou usar, né? Nem sei o que eu vou fazer com elas. Vocês concordam? Concordo. No conceito de Growth Hacking, inclusive em um ótimo livro do Chanelli chamado Hacking Growth, tem um conceito chamado North Star Metric, ou métrica estrela do norte, que a gente aportuguesa aqui para métrica central. Essa métrica, esse número, é o indicador central de como você está gerando valor para o seu cliente. O do Uber, por exemplo, é o de número de corridas finalizadas, número de corridas feitas. Ou do Airbnb, número de quartos locados e usufruídos pelo locatário, coisa assim. A partir da clareza de qual que é a métrica central do seu negócio, ou seja, como é que você vai ganhar dinheiro, como é que você vai gerar valor para o seu cliente, você pode estabelecer algumas relacionadas. Então, se a gente seguir no exemplo do Uber, por exemplo, número de corridas chamadas, número de motoristas na rua, número de pessoas que baixaram o aplicativo, assim por diante, e aí você consegue ter uma árvore para você influenciar. Se eu aumentar meu número de motoristas, em tanto vai aumentar o número de corridas finalizadas. Você precisa ter um racional do que impacta no quê. Mas quando você acompanha números ao léu de maneira esparsa, a gente não vê isso acontecendo com tanta frequência. Então a minha primeira dica é: descubra qual que é a métrica central do seu negócio. E quando a gente fala de métricas e KPIs, né, eu vejo muito as métricas como uma forma de contar a história e a estratégia sem você ter que falar com o empreendedor. Então, quando a gente olha para os KPIs e para as métricas que ele está tendo, onde ele aloca o dinheiro dele, qual é a distribuição do time dele, a gente consegue entender a estratégia e para onde ele está indo só olhando para esses números. E é isso que o empreendedor precisa fazer para a própria startup, né? Então, se a gente olha para os números e a gente não consegue enxergar ou a estratégia que ele está falando para a gente difere muito do que o que a gente está vendo na vida real, é um grande sinal de alerta para a gente, assim. Então, o empreendedor ele tem que não só acompanhar essas métricas, né, mas também conseguir agir e fazer com que as métricas reflitam para onde ele está levando a empresa. Legal, vamos entrar nas básicas, só para tirar isso da frente. Quais são as métricas, só para o pessoal conhecer o que é essa terminologia, porque quando o cara senta com um investidor ou coisa assim, o cara pergunta, qual o seu MRR, qual o seu ARR, qual é o churn e tal. Vamos dar o cardápio, é isso? Vamos dar o cardápiozinho básico aqui, para depois a gente contextualizar, entender que tipo de negócio deveria olhar, qual métrica, para a gente tentar... obviamente não dá para generalizar, mas pelo menos a gente consegue dar algum tipo de norte aí pro pessoal. Então vamos começar com as básicas. Quem é que quer começar aí com... Eu começo por aqui. Antes de começar, eu queria só comentar que existe um fenômeno que todo mundo deveria assistir, que é o Pedro Carneiro, o nosso amigo Peter Schiff, brincando de Lie to Me contra uma planilha. Ele consegue espremer toda a estratégia do empreendedor com base numa planilha muito simples. É um espetáculo que a gente deveria cobrar ingresso. Mas... A gente pode fazer um episódio só com uma planilha, o pessoal pode baixar, e aí eles veem o Pedro Carneiro... A gente vai explorando. É impressionante. Mas vamos lá, para as métricas mais padrão. Vamos começar pelas métricas de crescimento e faturamento. MRR, receita recorrente mensal, quanto que te pagam por assinatura. SaaS é muito usado em SaaS. ARR é a mesma coisa anual. Você pode ir por faturamento também, puro e simples, se você não for recorrente. Você tem o seu burn rate, que é quanto que você queima de caixa por mês. Seu runway, que é o quanto de tempo que você tem mantidas as devidas proporções de vida da sua startup. Seu custo de aquisição por cliente, o famoso CAC. Lifetime value, que é o quanto que o seu cliente deixa com você ao longo do tempo dele contigo. Vamos ver, o que mais a gente pode lembrar aqui de primeira, Pedro? Se for de churn...
Churn é uma importante. que todo mundo sempre comenta, que é a taxa de cancelamentos. Geralmente é uma fração ou uma porcentagem de quantas pessoas deixam de assinar ou que deixam de usar o seu produto por mês ou por ano, assim por diante. Um outro indicador importante que a gente pode acompanhar, eu gosto muito de acompanhar os indicadores internos, né? A gente olha muito em crescimento, em growth rate, ou seja, o quanto a startup está crescendo, mas se ela estiver crescendo de uma forma desordenada ou desestruturada, a gente vai ter esses outros indicadores que é o runway, o burn rate, o churn, bem perigosamente ruins aí que a gente precisa acompanhar. Só que por dentro, quando a gente olha e a gente está com um churn alto, por exemplo, a gente precisa olhar qual é o problema do produto ou da abordagem que a gente está tendo com o nosso produto, né? E aí coisas que acho que o Felipe não comentou, a gente precisa avaliar a NPS, que é um negócio que hoje todo mundo já conhece, mas que ainda é super importante. E tem outras métricas de produto que a gente pode não estar olhando para fora, mas que são bem importantes para a gente acompanhar a nossa produtividade de desenvolvimento. Então, se a gente está tratando com um produto digital, a gente tem que ver o número de desenvolvedores, qual é a quantidade de sprints, como que é o roadmap desse produto está se desenvolvendo, para a gente conseguir colocar de uma forma mais acionável de, ok, eu estou com o churn alto, só que eu vou resolver isso com essa feature que vai aparecer nos próximos 3 ou 6 meses e eu conseguir cruzar essas informações todas, né? Então, se eu estou queimando muito caixa e eu preciso trazer mais gente, será que eu consigo trazer mais gente em um tempo que é suficiente para a minha empresa não morrer? Ou eu consigo trazer mais lucro em um nível que é suficiente e manter os clientes satisfeitos? Eu acho que esse cruzamento de informações é o que traz os resultados os insights mais interessantes. Eu sempre gosto de analisar também o que eles chamam de métricas piratas, porque é com o perdão do seu fone de ouvido que agora escutou a minha péssima voz, mas são aquisição, quantas pessoas você está trazendo para dentro do teu funil de marketing digital, para o seu site, assim por diante. Ativação, quantas pessoas estão sendo convertidas, então a sua taxa de conversão do site, ou para uma demo, ou alguma coisa assim. Receita, que é quantas pessoas estão de fato tirando o seu rico dinheirinho da carteira delas para colocar na sua. Retenção, quantas que ficam ao longo do tempo, quantas que deixam. E referral, que é quantas delas indicam o seu produto ou serviço ou startup a outras pessoas, especialmente personas próximas a dela mesma. Geralmente mais uma dinâmica talvez meio quase B2C, né? Essas métricas aí pirata acabam se... embora hoje muitos produtos B2B têm uma dinâmica B2C com Product-Led Growth e tal, eles estão cada vez, até pelos tickets baixos de SaaS, alguns conseguem até ter uma dinâmica muito próxima de B2C, né? Você vai usar métricas piratas e acompanhar com bem mais proximidade quando você tiver um negócio que gere bastante número de leads ou número de pessoas. Então, seja B2C ou um B2B mais massivo, mais para pequenas e médias empresas, são mais ou menos esses os indicadores que você vai acompanhar. Se, por exemplo, você vai para empresas cuja persona principal está numa enterprise, que o ciclo de venda é longo ou assim por diante, você vai começar... Você também continua medindo taxa de conversão no seu funil e etc., mas você começa a medir o tempo que demora num fluxo de venda, quais são os principais motivos e objeções. Então, se 8 a cada 10 não que você toma na cara são por conta de uma feature X, você tem que colocar essa feature no seu desenvolvimento ou assim por diante. Então, depende um pouco do modelo de negócio e um pouco de para quem você vende, você vai acompanhar indicadores um pouco diferentes. Então você vê, por exemplo, health techs acompanhando o número de vidas, você vê fintechs acompanhando assets under management, que é o dinheiro sob supervisão, por exemplo. Então cada empresa vai ter uma série de métricas específicas para o seu negócio ou para o seu modelo de receita. E aí, aqui na Ace, pegando esse gancho que o Felipe deu de negócios mais massificados, um dos números que a gente mais olha é a relação entre LTV e CAC, né? Que é o Lifetime Value, que é o quanto o cliente traz de dinheiro para a empresa, sobre o CAC, que é o custo de aquisição de clientes. Eu acho que, além de saber a sopa de letrinhas inteira e entender o número, é importante
conseguir explicar esse cálculo por dentro. Então, como o CAC e LTV são números que mudam muito entre modelos de negócio diferentes, a gente sempre questiona o empreendedor o que exatamente ele está considerando como LTV, o que exatamente ele está considerando como CAC. Então, a gente vê muitas vezes o empreendedor, por uma diferença aí de interpretação, ele acaba se enganando e colocando que o custo de aquisição de cliente dele é muito baixo, o LTV é muito alto, porque ele está desconsiderando alguns gastos e alguns investimentos que ele está fazendo para poder trazer esse cliente também. Então aqui a gente entra bem a fundo mesmo em entender como que esse número é composto, porque muitas vezes ele coloca um número como LTV sobre CAC e ele tá, sei lá, 20, 30, ele tá crescendo pra caramba e tá com uma atração gigante, só que quando a gente abre o número e vê a composição, a gente entende que ou por alguma diferença de interpretação entre nós e ele, ou por algum custo, alguma coisa que ele não está considerando no número, ele pode estar se enganando em relação ao nível de tração que a empresa dele está trazendo. Então é importante a gente entrar no detalhe nessas coisas. Vamos imaginar, por exemplo, só para tentar ilustrar o que o Pedro está dizendo, vamos imaginar que o cara está num setor onde existe pouca competitividade online, quer dizer, que o custo da palavra no Google ou o custo da mídia no Facebook é baixo, que é cada vez mais raro, né, hoje em dia. Mas aí o cara vai lá e ele coloca dinheiro, compra e tal, e ele consegue ter um CAC mais baixo. E aí a gente acha que isso determina já o sucesso da startup. Quando na verdade a gente sabe que esses canais são canais que não vão perdurar como vantagem competitiva no médio e longo prazo. Provavelmente vai aumentar a competitividade ali, isso sobe o custo da mídia, e provavelmente utilizar um canal pago tradicional não se torna uma vantagem competitiva para startups. Então, eu acho que esse refinamento da análise que o Pedro está se referindo é muito importante, porque só colocar as métricas de maneira desconectadas, que não fazem parte de uma história ou não fazem parte de uma estratégia, pode induzir tanto o empreendedor quanto investidores ao erro. Então a gente costuma falar CAC por canal, por exemplo. Não, eu tenho um canal que tem um CAC excelente e ele contamina os outros. Quer dizer, quando eu olho o CAC absoluto da empresa, ele pode puxar esse CAC para baixo, mas na verdade esse CAC que é baixo não escala, por exemplo, né? Ou ele gera vendas que cancelam no segundo mês, não traz a tua persona ideal. Então é bem mais complexo do que normalmente a visão simplista nos leva a crer quando a gente lê a maior parte dos artigos online. Agora, se a gente pegasse... Vamos pegar alguns tipos de modelo de negócio aqui, só para a gente rapidamente entender a lógica da distribuição das métricas. Então, se eu pegar um marketplace, o marketplace não vai ter o MRR, né? Provavelmente não. Existe alguns que tem, claro. Se for SaaS-enabled marketplace, tem um pouquinho de MRR, exatamente. Mas provavelmente não. Então, quais são as métricas que se eu tenho um marketplace, e é difícil generalizar, porque depende muito da estratégia, mas que métricas que são específicas de marketplace que a gente poderia pensar? Eu acho que o principal indicador de um marketplace é apertos de mão. Pode parecer estranho isso como indicador, mas aperto de mão é quando a ponta compradora encontra a ponta vendedora e gera algum negócio. Porque por modelo de negócio, você como marketplace, muito provavelmente, você só vai ganhar dinheiro nesse aperto de mão. Então, marketplace às vezes tem um pouco de o ovo ou a galinha. Será que eu coloco mais cliente para dentro? Ou será que eu coloco mais fornecedor para dentro? Ou eu controlo o fornecimento? Mas se você otimiza para apertos de mão, você vai saber, tendo essas e outras métricas como relacionadas, qual que vai ser o seu melhor desempenho. E olha como é interessante, né? Pegando isso que o Felipe falou e dando um passo um pouco para trás, antes da gente entrar no KPI em si, como que a gente chega nesse número, né? Como que a gente chega que o número importante é encontros ou GMV, que é o valor que entra dentro da plataforma. Isso deriva completamente da estratégia. Quando você pega um marketplace, para o marketplace que está começando, como é um produto que um efeito de rede muito forte, né?
você precisa de mais compradores e mais vendedores, ou seja, as duas partes, né, elas precisam ter mais volume para você aumentar o número de encontros. Então, quando você está com uma estratégia de crescer o meu marketplace, eu preciso de mais gente populando. E as pessoas que estão populando esse marketplace, elas precisam ser consistentes com as personas que eu coloquei no meu projeto, né? Então, quando eu tenho encontro, é o ponto máximo que indica o sucesso desse modelo, que você tem dois públicos ali que são robustos e que estão nas personas e que esses públicos estão interagindo. E aí é essa estrutura que a gente tenta trazer para as startups de, ok, baseado nessa estratégia inteira, aí a gente chega num indicador de GMV, por exemplo. Mesmo que você não seja remunerado pelo aperto de mão. A gente vê alguns marketplaces, como por exemplo o Get Ninjas, que ele ganha dinheiro quando a ponta fornecedora compra tickets para responder a orçamentos. Mas o modelo de negócio dele é tão ligado em você mandar o cara lá arrumar a lâmpada ou a sua máquina de lavar, que mesmo a empresa sendo remunerada pelo anúncio ou pelo enviar orçamento, se esse orçamento nunca encontra um comprador, no médio e longo prazo ele vai estar fadado ao fracasso. Então é legal sempre ter esse cruzamento mesmo. Legal, falamos de aperto de mão, falamos de GMV. GMV é uma métrica interessante, você passou, que é o volume transacionado dentro da plataforma. Então, marketplace, muitas vezes confundem GMV com faturamento da empresa. Isso. Né? Aqui é um bom alerta. GMV é tudo que passa. Se você passou 100 mil reais pela sua plataforma, esse é o seu GMV. E se você toma 5% disso, seu faturamento vai ser de 5 mil reais. Então, tem alguma outra métrica que vocês acham relevante de maneira macro, é claro, no marketplace? Tem uma outra que eu acho que é bem relevante, que é como que a startup se aproveita do efeito de rede. Então, as grandes startups que começaram com esse efeito de marketplace, que precisam de muitos usuários, uma das grandes métricas que eles acompanhavam quantos novos usuários cada usuário indica. Que aí isso ajuda a mostrar qual que é a atração e qual é a velocidade de crescimento dessa base, né? Então, por muito tempo, acho que principalmente no começo, a parte de indicações e de referral é muito importante, porque sendo que a estratégia é crescer as bases para elas terem mais encontros e conseguir gerar mais valor, se cada usuário vê valor nessa plataforma e traz mais usuários, essa é uma métrica que é bem importante de acompanhar. Essa métrica é muito legal, chama-se Fator K, e tem um livro muito bom chamado Contagious, que aborda no detalhe como é que você calcula e como é que você otimiza para essa métrica. Eu acho que o fator... Então, se pensando, se o fator K é igual a 1, quer dizer que cada novo cliente, cada novo usuário indica um novo usuário. Traz mais um, exato. E isso, consequentemente, vai baixar o CAC. Né? E aí, consequentemente, isso vira uma vantagem competitiva. Então, quando você entra em marketplaces com baixo network effect, como Uber, por exemplo, que você não tem um network effect global, ou seja, cada cidade... né, ao contrário de um Facebook que basicamente é uma plataforma global e todo mundo pode conectar, os matches do Uber é no nível local. E, então, quando ele coloca lá que você compartilha aquele promo code, aquele voucher com os seus amigos, aquilo ali obviamente é uma tentativa de baixar o seu custo de aquisição, viralizar o negócio usando o fator K. Vamos para SaaS agora. E quando a gente fala SaaS, acho que existe uma dinâmica que é o SaaS como Software as a Service, e tem uma dinâmica de serviços de assinatura no geral. Né? Quando é um serviço de assinatura, tem várias métricas são muito parecidas com o SaaS. A diferença é que muitas vezes o SaaS tem toda uma complexidade de produto e de tecnologia por trás que convém também a gente acompanhar, que é fundamental ter isso no core. Então, vamos tirar, a gente já falou algumas, né, aqui, mas vamos associar as métricas de SaaS. Legal. Quando a gente vai para SaaS, a gente já mencionou brevemente receita mensal recorrente, receita anual recorrente. Aqui, claro que você vai sempre buscar por nova receita, novo MRR gerado. Você vai medir certamente cancelamento, churn, assim por diante, o seu lifetime value. E tem algumas métricas que são legais de você colocar em SaaS, porque tradicionalmente, se você está num software ou sistema ou numa assinatura mesmo, que seja de petisco para o seu cachorro, você precisa usar para ver valor.
Então, por isso que muitos softwares, eles o acompanham na unha, assim, usuários ativos mensais e usuários ativos diários. Porque se você não usa aquele software, a chance de você cancelar naturalmente é muito maior. Eu acho que quando a gente acompanha esse tipo de negócio, nesse caso eu entraria em 3 KPIs principais, né? Eu acho que o próprio Felipe estava falando em CAC, ou seja, qual o custo de aquisição, como que você consegue trazer mais clientes para essa plataforma. Eu acho que tem também os percentuais de conversão do seu funil de vendas, ou seja, das pessoas que eu trago para dentro do meu funil, quantas realmente veem valor naquilo e compram o produto, né? E entram. E aí um outro que é um dos mais importantes também é conseguir entrar bem no detalhe qual que é o lifetime value, ou seja, quanto tempo a pessoa ela fica lá até ela cancelar e por que ela cancela. Eu acho que quando a gente olha esses números, além só de acompanhar o valor, mas sim conseguir entrar no detalhe de por que aquele número está daquele jeito e o que isso significa, isso traz muitas outras frentes de estratégia para você melhorar o produto e melhorar a estratégia comercial para poder garantir que os clientes vejam mais valor por mais tempo. Então é uma forma de você amarrar uma estratégia de próximos passos com o número que você está tirando do mercado. E aqui você entra também em ticket médio, upsell, cross-sell, quanto que você consegue fazer o mesmo número de clientes te render mais dinheiro no futuro. Então você tem toda uma estratégia baseada em cima dessas métricas. Eu acho que SaaS é um bicho que muita gente até confunde, né? O cara tem um marketplace e SaaS ficou tão popularizado que o investidor... Não, mas qual o seu MRR do seu marketplace? Eu quero, não, mas não é assinatura. Então, eu acho que o SaaS talvez seja o negócio mais metrificável de todos. E a dinâmica do SaaS é a mais entendida, né? Inclusive, os múltiplos de valuation tem tabelas. A conta, né? é muito mais fácil. É um negócio bastante compreensível do ponto de vista de investidores e empreendedores. Mas eu acho que o ganho está na sutileza, tá no detalhe. E daí tem muitas coisas do tipo, desde do ticket do SaaS impactando as demais métricas e até ferramentas de análise que a gente pode usar para qualquer modelo de negócio, mas no SaaS é muito forte, que é, por exemplo, a análise de cohort, que é para eu conseguir diagnosticar. Então, quando eu pego o apanhado do meu churn e eu calculo que é X%, isso não necessariamente diz que eu estou mal. Porque eu posso ter, por exemplo, feito um ajuste de persona nos últimos 6 meses, no meio do caminho, e as novas personas estão aderindo muito mais à plataforma, só que o meu churn acumulado continua alto. Então, quando eu faço uma análise de cohort, eu consigo separar por safra, né, quando que o cara entrou, né, e aí eu consigo ver, não, a partir daqui a gente vê uma tendência de melhora. Então acho que tem muita coisa na sutileza que a gente deveria olhar. Quando a gente está falando de métricas, é importante você ter algumas métricas que você olha todos os dias, que são mais centrais ao seu negócio, e se você vê alguma anomalia em uma dessas, você vai mergulhar fundo. Então, usando o exemplo do Pedro dessa análise de safra de cohort, um exemplo simples em janeiro, fevereiro e março eu vendi, mas todas as vendas que eu fiz, o meu cliente foi embora depois de 1 mês. Aí em março eu coloquei um processo novo que eu ligo para ele ao final de 30 dias e eu explico como é que o produto funciona a partir de então. Então, aquilo teve uma mudança fundamental do meu processo e do meu produto. E aí eu espero que a partir de abril, as pessoas não fujam no primeiro mês. Elas vão fugir no terceiro, no quarto ou em algum outro mês. E nisso eu aumento o meu LTV a partir daquela safra. Acho que se a gente olha qualquer número de uma forma fechada e unitária, né? De pegar, eu tenho o churn de 3%. E aí todo dia você bater lá no time de customer e falar, baixa o churn, baixa o churn, baixa o churn. Não adianta, porque você precisa entender a composição desse número para poder transformar isso em um plano de ação, né? Então, quando a gente olha para um churn, por exemplo, de 3%, a gente consegue abrir esse número depois e entender. Tem um grupo que o churn é muito mais do que 3. E tem um outro grupo que o churn é muito menor do que 3. E aí, o que a gente enxerga de métrica final é só a média da composição do seu grupo, né? Então, o importante é você conseguir desmembrar esse número e aí isso serve para todos, né? Serve para MRR, serve para LTV, serve para CAC. Se você conseguir desmembrar o número, ele consegue te trazer uns insights muito interessantes sobre onde você deveria focar e aí como a gente fala aqui, onde você deveria dar o double down, onde você deveria apostar para poder
poder ajudar a alavancar o negócio e quais que você deveria desistir ou tirar da estratégia. É interessante, quando às vezes eu falo com uma startup, especialmente no início da jornada, o cara está com um faturamento lá de 20 mil, 30 mil mês, às vezes o churn está alto, e a empresa está desesperada buscando estratégias para baixar o churn. E aí ela foca tanto nos cancelamentos que ela não consegue entender a proposta de valor do seu produto. Então ela vai lá, nossa, o cara cancelou e é porque ele queria uma feature tal. O outro cancelou porque não sei o quê. E aí ela começa a botar um monte de coisa no roadmap e fica um negócio. E aí fica meses, às vezes, fazendo uma feature nova, coloca no ar, o que acontece? Nada. Nada acontece. Não Eu já vi muito disso de founder inicial muito impressionado com o custo de aquisição. Nossa, meu custo de aquisição está alto. Sim, ele está alto. Você ainda está testando canais. Você ainda não encontrou a melhor forma de abordar o seu cliente. Ele vai flutuar. Então, o importante é você saber por que ele está alto e o que você poderia fazer para abaixar. Mas, de alguma maneira, você vai acabar flutuando um pouco até encontrar um canal mais específico. E aí que eu acho que entra a avaliação de Pareto, né? Então a gente olha para cada métrica e a gente pensa, ok, eu preciso aumentar isso ou diminuir isso, como que eu mudo essa métrica? E a gente tem sempre os 80% do resultado que a gente consegue com as primeiras ações, né? Com as coisas mais fáceis. E como que a gente consegue priorizar, por exemplo, quando a gente olha, por exemplo, para churn, a gente não vai melhorar o churn até o churn ser 0,000, porque o esforço ele fica exponencialmente maior, né? Para você diminuir cada vez mais esse número. Só que quando você resolve em parte o problema do churn e resolve os 80% que compõem esse problema, você pode partir para outras métricas e ir melhorando a empresa como um todo. Eu gosto de dar um exemplo, por exemplo, tem a JetBov, né, do nosso portfólio, que são super bons na pecuária, tem um software de gestão de fazendas e de pecuaristas, e uma ação que eles fizeram foi fundamental para a redução do churn. Foi basicamente, eles viram que no job lá do produto da JetBov, o pecuarista, ele tinha que, para imputar os dados dos bois que eles estavam, dos lotes, né, de bois que eles estavam colocando, ele tinha que levar muitas vezes o computador para a rua, e o laptop e a versão móvel do software não era boa. Então ele tinha que levar o laptop em cima do carro ou anotar num caderninho e depois passar para o software. E o momento mágico da geração de valor do negócio acontecia quando ele imputava o lote do gado. Então o que eles fizeram? Trabalharam muito na parte móvel, então de modo que o pecuarista conseguia com muita facilidade imputar, e daí aí como se fosse uma reação em cadeia, todo o uso do software melhorou muito e, consequentemente, a retenção e o churn baixou, e foi talvez um dos momentos game changers da história do produto. Você mencionou a JetBov. JetBov, por exemplo, é uma startup que pode ter indicadores pouco ortodoxos, como, por exemplo, número de cabeças de gado monitoradas. Então, tem desde esse exemplo até a Wellbe, que é outra startup nossa de health, ela está otimizando pelo número de vidas monitoradas. Ou a Real Valor, que é aplicativo para você fazer a gestão dos seus investimentos, eles estão otimizando para ter um número de usuários ativos e de assets under supervision. Então, quanto que eles conseguem monitorar em termos financeiros dentro do app. E você saber disso vai te dar uma clareza para você nortear a estratégia por um lado ou pelo outro. E aí, quando você começa a ver esses indicadores que são os que mais norteiam a estratégia, né, você consegue começar a questionar outras premissas que você colocou do negócio lá no começo. Então, por exemplo, para aumentar o número de cabeças monitoradas, a gente poderia mexer no preço, a gente poderia mexer na proposta de valor, a gente poderia mexer no público que a gente está atendendo. Então, você acaba mexendo com outros quesitos que você já tinha definido do negócio para poder achar a maneira ótima de crescer no indicador central. E é para isso que ele serve, né, para você conseguir construir a estratégia da startup naquele momento, porque o indicador central ele vai mudando também com o tempo, mas construir a estratégia da startup em torno daquilo que você quer alcançar. Olha que interessante, a gente pegou dois modelos de negócio, pegamos Marketplace, pegamos SaaS e fomos destrinchando e vimos que tinham métricas específicas do negócio, mas tem métricas que não tem nada a ver com a média daquele tipo de produto que a gente pode aplicar dependendo muito do contexto. E aí o que a gente tem
que entender, que acho que o Felipe deu um bom exemplo aí de outros negócios, a gente tem que entender que depende muito da estratégia, do contexto. E também, e aí é um ponto que eu queria falar aqui com vocês, depende do estágio que está a startup. Então a gente falou de modelos de negócio, mas se eu estou super no início, como o Felipe falou lá, pô, às vezes o meu CAC, eu não deveria obcecar pelo meu CAC, porque provavelmente eu deva ter um CAC ineficiente, porque eu não estou preocupado com o CAC nesse momento, eu estou preocupado em trazer talvez alguns tipos de persona, tração, taxa de crescimento, e testar se essas personas conseguem utilizar e gerar valor com o meu produto, para daí sim otimizar para uma delas e crescer, e daí de fato pensar, faz sentido pensar no CAC, né? Não só monitorar, mas faz sentido você otimizar para. Porque eu monitorar o custo de aquisição e lifetime value você deveria, mas você não deveria arrancar todos os seus cabelos no super early stage. No meu caso eu não consigo, Felipe, desculpa. No super early stage, se o seu CAC flutuar, não tem muito problema. O que eu queria chamar a atenção, antes que o Pedro Carneiro chame a atenção, porque ele é o homem desse tipo de métricas, é para métricas financeiras. Boa. Que eu já vi algumas startups falarem, uhul, tô crescendo, tá crescendo meu número de usuários, tá crescendo meu número de vendas, e a cada venda que ela faz, ou a cada usuário que ela cresce, ela tá, na verdade, perdendo dinheiro e assinando ali o obituário. Legal. Acho que... Primeiro, para a gente resgatar um pouquinho o assunto, eu acho que tem dois tipos de métricas que a gente precisa colocar, né? O primeiro é aquelas que a gente vai monitorar e acompanhar, e eu acho que isso depende de acordo com o estágio da startup. Então, no começo que você está colocando uma parte mais de validação na rua, entendendo como o cliente se comporta, você não precisa ter uma meta de CAC ou uma meta de churn, porque você ainda está entendendo qual é o público que o seu produto atende. Mas você precisa ter esse número na cabeça, porque quando a variação desse número é o que vai te dar uma evidência de que você está encontrando o público que você precisa chegar, né? Então vai ter sempre as métricas que você vai monitorar e as métricas que você vai ter uma meta e que vai correr atrás, e isso vai mudando de acordo com a estrutura e com o estágio da startup, né? Agora, falando de métricas financeiras, é algo que a gente vê bastante também, agora principalmente com tem mais recurso no mercado, né? Então as startups estão captando mais dinheiro e estão com mais espaço aí para poder gastar e testar. Mas a gente vê muito sim que o que a startup às vezes encontra como modelo de negócio, e aí quando a gente olha para a startup, né, que ela é uma empresa que está em busca de um modelo de negócio escalável e sustentável, só que muitas vezes a gente esquece essa segunda parte, né? Então a gente vê startups que estão crescendo em um ritmo bom e que estão colocando o cliente para dentro e estão faturando. Só que quando a gente começa a abrir as métricas financeiras, a gente começa a ver que talvez esse produto, ao invés de trazer dinheiro para dentro da empresa, dê prejuízo. E aí, claro que tem o dinheiro agora e o dinheiro nos próximos 30 dias ou 60 dias, só que se fundamentalmente aquele serviço ou aquele produto que a startup presta, né, custar mais caro para ela do que o que ela consegue tirar do cliente como valor, aí você está abrindo uma chance de entrar numa espiral negativa, né? Você vai estar sempre perdendo dinheiro com uma nova venda e o que a maioria das startups usa para poder trazer mais crescimento é autofinanciar. Então, quando a gente tem uma margem de lucro que é grande, ou seja, quando a gente olha para negócios digitais tipo Google, tipo Facebook, que tem umas margens brutas aí em torno de 80%, 90%, todo esse dinheiro é usado não só para poder manter o time interno, mas para poder refinanciar o crescimento e expandir de uma forma mais rápida. Então, se a gente vê muita startup diz que está break-evada, né, que é uma das coisas que a gente fala aqui também, ou seja, que bateu o break-even, que ela traz o mesmo tanto de dinheiro para dentro do que ela gasta, só que se ela não tiver ou um superávit ou um dinheiro para poder investir em crescimento, ela vai ficar estacionada e ela não vai crescer no ritmo que a gente espera. É o break-even de miojo, né? Isso. Você diminui os seus custos para ficar no verde ali no orçamento, mas isso você está sacrificando o crescimento da empresa. Então, olha quanta informação. Acho que talvez esse seja um dos episódios do Growthaholics mais importantes em termos de conteúdo detalhado aqui para você aí que ou está empreendendo. E diga-se de passagem, esse conteúdo que a gente acabou de falar aqui, a gente ainda vai falar mais algumas coisas, vale muito também para o meio corporativo. Certamente. À medida que você cria um novo modelo de negócio numa empresa, tudo isso que a gente falou aqui está valendo.
Agora, Felipe, tem algumas métricas que a gente gosta de falar bastante, que às vezes fazem a gente sentir bem, fica quentinho no coração, mas não necessariamente dizem alguma soa coisa. bem no almoço da firma, né? Exatamente. Como é que a gente chama essas métricas, Felipe? Essas são as métricas de vaidade. Senhoras e senhores, cuidado com as métricas de vaidade. Aquelas que só fazem você se sentir bonito, que você pode contar ali no cafezinho e falar, nossa, que legal. Então, likes, followers, alcance, tamanho da lista de e-mail. Eu tenho 150 mil assinantes na minha newsletter, mas quantos abrem? 2. Tráfegos do site, download no aplicativo, sair na imprensa. Cuidado. Se a métrica não tem uma ligação direta com a sua estratégia, você pode estar caindo na vala das métricas de vaidade. Likes não pagam as contas, Pedro Weingärtner. É isso aí, a gente tem esse quadro na parede, a gente gosta de olhar bastante para ele. Agora, vamos fazer a amarração final aqui, e a gente se propôs no início a responder uma pergunta. Acho que a gente conseguiu responder a pergunta e mais um pouco, mas vamos tentar trazer aqui para um pedaço que o pessoal consiga mastigar. Quais são as métricas que o empreendedor ou empreendedora deveria acompanhar na sua startup? Vamos lá, para a gente listar algumas, né? MRR, que é receita mensal recorrente, CAC, LTV, custo de aquisição de cliente, e o Lifetime Value, que é o quanto de dinheiro aquele cliente coloca de volta para dentro da startup. A gente olha também na parte financeira o burn rate, que é o quanto que a startup está gastando do caixa de investimento por mês. O runway, que é com o quanto de dinheiro ela tem de investimento, quantos meses restam ali de vida para ela. E o churn rate, que é a taxa de cancelamentos, ou seja, o ritmo que os clientes eles saem da ferramenta. São os principais. Legal. Se você quiser aprofundar um pouco mais, eu iria para número de pessoas que está efetivamente usando o seu produto. Então, Daily Active Users ou Monthly Active Users. MAU e DAO. MAU e DAO. E também, se você for pensar numa lógica de funil de crescimento, eu iria pelas métricas piratas. Então, o número de leads qualificados, o número de entradas por canal, por via para o seu funil, também é um bom indicador de saudabilidade quando a gente está falando de crescimento. E aí eu acho que vale só reforçar aqui que tem métricas de acompanhamento e gestão do negócio, tem métricas de diagnóstico do negócio. Então, por exemplo, se sua métrica de acompanhamento do negócio não está boa, você daí faz o mergulho para identificar as métricas para diagnosticar por que ela não está boa. E com isso você consegue ter uma gestão melhor, né? E é fundamental que as pessoas da startup, todos os times tenham clareza de quais são as métricas pelas quais você otimiza. Senão você pode cair num desalinhamento de incentivo do tipo marketing é remunerado ou ganha tapinha nas costas pelo número de leads gerados e vendas ganha pela taxa de conversão de venda. E aí você pode cair naquela guerrinha eterna de marketing fala, eu mando de lead para vendas, eles não fecham. E vendas fala, nossa, marketing só me manda lead ruim. Por que a voz do marketing é mais fina e caricatural? A Renata não gostou dessa piada. Mas era a voz que eu tinha aqui no meu arsenal. No teu arsenal de vozes. Vai lá, Pedro. Acho que um ponto importante também é que conseguir entrar na composição de cada número e comunicar isso para o time também é super importante. Então, o número ele não está de acordo com o que a gente está procurando. Ok, como que cada pessoa do time consegue agir hoje para conseguir melhorar e transformar esse número? Então, o número por si só, ele pode abrir um monte de estratégia, né? Se você conseguir entender como ele é composto e quais são as nuances dentro do número, ou ele pode ser só um negócio opaco que você está correndo atrás, mas isso não te tira nenhum insight. Eu acho que é bem importante entender como é feita a construção de cada KPI, porque isso te traz muitos insights de como tocar a estratégia. O que o Pedro Carneiro quer dizer é que se você tiver com a cabeça no forno e o pé no micro-ondas, na média sua temperatura corporal está igual. É isso. Gente, quanta informação, o pessoal deve estar com a cabeça fritando aí e acho que você deveria ouvir novamente
esse episódio, talvez com um bloquinho de notas na mão, porque acho que tem muita coisa legal para você pesquisar. Aí espero que você não faça isso enquanto está na esteira, que é perigoso, tá? Faça sentado e sentada. A gente conseguiu cobrir muitas métricas, muitas coisas interessantes. Não só as métricas, mas acho que o legal é o que a gente faz com essas métricas. Porque só métrica, você pega um guia lá de métricas e você já está utilizando. Então, acho que a gente conseguiu dar muitos insights. Espero que você, ouvinte, tenha tirado coisas importantes aí, tanto para a sua jornada empreendedora, quanto para a sua jornada corporativa de colocar um negócio novo no ar. A gente acaba desenvolvendo um conhecimento sobre esse tema com a prática, né? Uma coisa é você ter a teoria, você ter lido artigos, mas a prática mostra que é muito mais o contexto do que propriamente um menu fixo de métricas que faz a gente conseguir ter uma boa gestão. Queria agradecer o meu amigo Pedro Carneiro. Obrigado pela sua presença. Obrigado por me chamar de novo, Pedro. Estamos sempre aí. E Felipe Collins, pela sua enfim, leveza e graça, né, que você traz para o nosso podcast. Já diria Peter Drucker, o que não se mede não se controla. Boa. Se você acha que a sua startup já está num estágio legal, já consegue ser investida, já consegue ir para um novo patamar, eu queria pedir para o Felipe, qual o seu e-mail, Felipe, para o pessoal mandar mensagens para você? Mande e-mail para felipe@goace.vc. Já manda apresentando seu negócio, já manda mostrando as suas métricas. Manda o deckzinho. Manda o deck, que a gente vai adorar analisar a sua startup. Eu, meu amigo Peter Chip e todo o time de originação da Ace Startups. E Pedro, se o pessoal tem dúvidas aí quanto métricas e tal, qual que é o seu e-mail? Podem falar direto comigo, é pedro.carneiro, porque eu não fui o primeiro Pedro na Ace, @goace.vc. Legal, mas é o Pedro mais inteligente, é isso que importa. Então, obrigado, gente, pela participação de vocês. E se você está ouvindo aí o nosso podcast, acha que o conteúdo tem valor, foi útil para você, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem que você acha que pode tirar valor desse episódio de hoje. Comente nas mídias sociais, a gente adora ver os comentários de vocês, a gente lê todinhos, a gente adora ler os e-mails que vocês mandam para a gente com dicas, sugestões, sempre muito relevantes. A gente compartilha com todo o time, eu sempre posto lá no Slack da Ace quando alguma coisa legal vem pra gente. Então não deixe de compartilhar, especialmente comentar no LinkedIn e no Instagram da Ace. Também, se você quer receber um e-mail toda quinta-feira religiosamente enviado por este que vos fala, com novidades e etc. do mercado, não deixe de assinar o Growthaholics, que é o nosso newsletter semanal. Ele é enviado toda quinta-feira e você consegue assinar esse newsletter colocando assinar Growthaholics no Google e digitando o seu nome e e-mail, fácil assim, rápido assim, e a gente vai mandar toda quinta-feira um super e-mail para você, escrito com muito carinho pela equipe da Ace. Valeu, até a próxima e muito sucesso com as suas métricas. Um abraço.